Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Unifip, o nosso espaço de comunicação, interação e informação. E hoje a gente tem uma conversa científica, né? Nós vamos falar o nosso tema de hoje é quando a ciência se encontra, farmácia e biomedicina no combate às doenças. E para abordar esse tema, eu tenho dois convidados aqui. Primeiro, a professora Paula Salgado, tem graduação em farmácia, habilitação em farmácia industrial, pós-graduação em desenvolvimento e inovação tecnológica em medicamentos, pós-graduação em mestrado em produtos naturais e sintéticos bioativos e é coordenadora do curso de farmácia. Tudo bom, Paula? Tudo bem, tudo Eita, bem. me fiquei sem fôlego aqui. Falou bastante, né? Vamos lá. Também está comigo o Vinícius Nunes, ele que é coordenador do curso de biomedicina, né? Biomédico, licenciado em ciências biológicas, por formação especial, pós-graduado em microbiologia clínica e coordenador do curso de biomedicina. Tudo bom? Tudo bom. Coisa boa, né? Essa interação entre biomedicina e farmácia. Porque é engraçado, quando a gente sente uma dor, quando a gente adoece, se sente doente de alguma forma, né? A primeira coisa que a gente pensa é, o que é que eu vou tomar, né? Que remédio eu vou tomar? Depois eu vou até pedir para Paula me dizer a diferença de remédio e medicamento. Perfeito, tem uma diferença, né? Aí, muito porque bem. tem hora que eu nem sei o que é. Tem sim. Mas a gente pensa logo, o que é que eu vou tomar, né? Que exame eu preciso fazer para diagnosticar. Então a gente vai exatamente falar sobre esses assuntos. Então já começa trazendo aí essa diferença, Paula, por favor. Vamos lá. Você tocou num ponto importante que é diferenciar remédio de medicamento. Muitas vezes se usam esses termos como sinônimos, né? Como se fossem sinônimos, não necessariamente são. Remédio é um termo mais abrangente, é tudo aquilo que vai lhe fazer bem. E tudo aquilo que lhe faz bem não necessariamente você encontra numa caixinha lá na farmácia. Por exemplo, uma conversa lhe faz bem, um abraço, né? Uma psicoterapia, uma hidroterapia, uma massoterapia. Então, assim, existem várias situações que lhe proporcionam bem-estar, saúde, que a gente coloca na categoria de remédio e pode chamar de remédio, dizer que aquilo foi um remédio. Medicamento necessariamente é um produto farmacêutico com tecnologia envolvida no processo de produção, com controle de qualidade, com registro na Anvisa, todos os critérios que têm que ser cumpridos e também tem a finalidade de lhe proporcionar saúde, mas são de fato conceitos diferentes. Viu aí? Anotou? Então, nem tudo que é remédio é medicamento. E a gente costuma falar que não é uma via de mão dupla. Por exemplo, todo medicamento, eu posso dizer que é um remédio. Ele entra no conceito de remédio. Nem todo remédio é medicamento. Exatamente isso. E aí, quais são as áreas assim, que a farmácia e a biomedicina elas se conectam? Mas é interessante, né? Porque são duas áreas que são diferentes, mas ao mesmo tempo elas se agrupam para fazer ciência. Então, eu trago as análises clínicas como uma área abrangente da biomedicina e também da farmácia, né? Porque os dois cursos, eles têm habilitação em análises clínicas, né? Análises clínicas para a farmácia como uma das áreas, né, de concentração de conhecimento, de trabalho, e a biomedicina como carro-chefe das análises, né? Sim. Então, e nós temos outras áreas afins, né, professora? Nós temos, por exemplo, hoje, como o curso de biomedicina, ele traz duas habilitações para os nossos alunos, que é as análises clínicas e a estética. Isso. Então, por exemplo, nós temos a cosmetologia, Perfeito. Que está de encontro aí também aos cursos de biomedicina hoje do Unifip e farmácia também. Nós temos muitos pontos de convergência, né? Por isso que esse momento é tão propício. A gente está aqui falando sobre as nossas profissões e como elas podem se somar, trabalhar juntas, tudo em prol do indivíduo, do paciente, porque são áreas, são cursos, são profissões que têm muitos pontos em comum. Vinícius muito bem falou, as análises clínicas e toxicológicas, a área de estética, que é muito forte para a biomedicina, também é uma área muito promissora para a farmácia. Então, a gente tem muita coisa para fazer em termos de parceria, né? Eu costumo falar que a perícia criminal, por exemplo, é o ápice, né? Perfeito. E assim, é uma área muito afim, tanto o biomédico quanto o farmacêutico, ele pode ser perito criminal. Exato. Tentar ver aqui, qual é o papel do farmacêutico, por exemplo, na perícia?
O farmacêutico, ele pode ser um perito criminal ou ele pode ser um perito químico. Ou seja, ele pode fazer análise de droga, de substâncias, especificamente quando ele está pesquisando algo para gerar um laudo, para confirmar se naquele material analisado há ou não a presença de tal componente, de tal molécula, de tal substância, de tal metabólito, que pode, inclusive, ser algo ilícito. Né? Então, judicialmente falando, o farmacêutico se insere nesse contexto e na perícia criminal também, né? Numa cena de crime. Né? Perícia criminal abrange, inclusive, muitas outras profissões, né? Inclusive as nossas. E também com esse intuito, né, de desvendar, de elucidar um caso. O biomédico também entra nesse mesmo contexto. Então, por exemplo, as análises clínicas estão lá, as análises toxicológicas, né, estão lá inseridas. Então, por isso que são áreas que se conversam muito. Porque a gente entra, basicamente, vamos dizer, no mesmo contexto, né? Então, por isso que são áreas que realmente se encontram em todos os momentos. Então, apesar das particularidades que cada profissão tem, e de fato vai ter, mas a gente tem muito ponto em comum, muito ponto de convergência, e a gente tem que explorar mais isso. Né? Exatamente. E eu acho que tem até uma sequência lógica, digamos assim, no trabalho de vocês. Vem o biomédico ali com o diagnóstico, né, de uma doença, e depois vem o farmacêutico com o tratamento, abordagem, né? De tratamento farmacoterapêutico. Sim, a gente pode pensar por esse lado também. Né? As análises clínicas na biomedicina, ela é uma área muito forte. Né? Então, o biomédico ele vai para a parte dos exames e faz todo esse detalhamento minucioso. E o farmacêutico, em parceria, né, também com base nos resultados, né, desses exames, também pode ver uma melhor abordagem medicamentosa. O que é que muda? O quanto a pesquisa científica ela pode ser potencializada com o trabalho de vocês juntos? Eu acredito que eu trago mais para o lado técnico. Por exemplo, as tecnologias, a inovação, ela está inteiramente ligada não só à farmácia e à biomedicina, mas como também às outras áreas de conhecimento. Né? Então, nós temos também outras áreas afins, né, vamos dizer assim. Nós temos, por exemplo, hoje uma interdisciplinaridade, uma multidisciplinaridade muito grande, né? Não é só biomedicina e farmácia, mas toda uma equipe multidisciplinar que trabalha diretamente justamente para o avanço dessas tecnologias. Então, eu acredito que a tecnologia é um dos pontos principais. A inovação em saúde acontece a partir dessa multidisciplinaridade, e eu acredito que é um passo muito largo, né, que a gente consegue quando a gente trabalha nessa abordagem multidisciplinar. Quando a gente vai para os grandes centros de pesquisa, inevitavelmente a gente vai encontrar farmacêuticos e biomédicos. Exatamente. Trabalhando juntos em prol de determinado propósito. Tivemos aqui diante de uma pandemia, né, há pouco tempo, assim, 5 anos já, né, parece que foi ontem. Foi ontem. 5 anos. Parece que foi ontem. Pois é, meu Deus, eu ainda lembro, né, quando tudo aconteceu e, enfim, né, todo mundo lembra bem. E houve uma força-tarefa entre os profissionais de saúde, pesquisadores, para a gente chegar rapidamente numa vacina, né, que pudesse restabelecer a normalidade, né, das nossas vidas. E nesses grandes centros, onde se desenvolveu vacina, onde se fez inovação, com certeza tinham farmacêuticos e biomédicos trabalhando juntos em prol da saúde da população. Até porque a produção de medicamentos, ela acontece diretamente, acredito eu, a formação em farmácia, né? Então, o farmacêutico é quem está diretamente ligado a essa produção. Né? E nós tivemos, eu não digo nem a sorte, mas nós tivemos esse reconhecimento de ser um biomédico, o descobridor de tudo, né? Para que justamente farmacêuticos pudessem trabalhar, porque eles também só podiam produzir a partir da descoberta. Exato. Né? E eles também poderiam ter sido os pesquisadores da descoberta. Né? Então, para você ver como a gente consegue e precisa trabalhar juntos. Porque da mesma forma que o biomédico descobriu, se fosse um bioquímico, um farmacêutico bioquímico, seria também uma virada de chave para nós biomédicos podermos trabalhar também nessa abordagem, né? Então, são duas áreas que se conectam muito por conta justamente dessas questões, em que a gente pode trabalhar de forma separada, mas que um caminho sempre vai conseguir levar ao outro. Em relação... agora, a gente tem a imagem do biomédico lá no laboratório, a imagem do farmacêutico lá no balcão. É tipo estereotipado assim na cabeça das pessoas. Mas, independente do laboratório, independente do
balcão, uma coisa que vocês lidam diretamente são os pacientes. Como é o processo de formação de vocês para essa área mais humanizada? Né, porque lida, de certa forma, com o diagnóstico, com o tratamento, precisa ter um olhar mais humano. A gente vai lidar com o paciente direto ou indiretamente, né? De qualquer forma, em qualquer contexto, seja num laboratório, seja na farmácia em si. Eu gosto muito de usar esse termo, Mivan, que você inclusive usou, né? Farmacêutico no balcão, que é a visão que se tem desse profissional logo de cara, de imediato. Uma visão estereotipada mesmo, mas que não tem problema nenhum em se ter essa visão, né? A gente fala, o farmacêutico ele vai muito além do balcão, isso é importante. Destacar isso. Mas eu não gosto também de subestimar o papel desse farmacêutico no balcão, porque muitas vezes é o primeiro local onde aquele paciente, aquele indivíduo vai buscar ajuda. É quase uma primeira consulta, Quase né? uma primeira consulta, ele vai querer um esclarecimento, uma orientação, e o acolhimento vai acontecer naquele ambiente, através do farmacêutico. Então, a gente já precisa ser preparado em relação a esse contato com o indivíduo, com o paciente, contato direto, desde a graduação, né? Desde a nossa formação base, a gente tem que ter esse direcionamento para lidar com o público e acolhê-lo nas suas demandas, né? Porque não é só ter o conhecimento técnico, científico, que é muito importante, sem sombra de dúvida, sem isso a gente não caminha, né? Nas nossas profissões, mas é saber lidar, saber ouvir, saber falar, se comunicar, né? Eu vou atender um paciente leigo que não vai ter entendimento de mecanismo de ação, de droga, mas vai querer saber como é que ele tem que usar aquele medicamento, ele vai precisar ser orientado. E vou ter aquele paciente que é mais entendido e vai até me perguntar qual é o mecanismo de ação daquele medicamento. Eu preciso ajustar minha comunicação para o meu público, né? Tenho que ter todo o embasamento, mas eu preciso dar esse direcionamento adequado também. Isso. E eu acredito também que em relação a esse, de fato, estereótipo que tanto as pessoas têm em relação à farmácia e também ao biomédico, à biomedicina, é porque, de fato, eu vejo como o primeiro passo, né? Então, o primeiro passo é estar lá na frente da farmácia, porque quanto conhecimento sobre medicamentos, por exemplo, o farmacêutico vai adquirir em um balcão? Quanto conhecimento o biomédico vai adquirir lá no laboratório? Porque a hematologia, a bioquímica, a parasito, a uranálise, então, hoje, eu sempre falo isso, que tanto para a biomedicina, quanto eu acredito que seja para a farmácia também, os atendimentos, eles são muito personalizados, né? Não existe mais receita de bolo para ninguém, né? A gente tem ali o passo a passo, por exemplo, da produção de um medicamento, ou o passo a passo para poder organizar ali toda a parte de reagente, de amostras, para fazer exames laboratoriais. Mas os atendimentos, agora eles são mais personalizados. Então, a gente não tem mais só, eu vou até 99%, ou até 99 miligramas por decilitro, o paciente não está mais com diabetes. Mas hoje não é só dizer isso. Hoje é entender todo o panorama do paciente, fazer toda a anamnese dele e entender por quê. Porque ele pode, por exemplo, estar ali com um quadro de diabetes, mas naquele dia ele pode estar num quadro menos evoluído, vamos dizer assim. Eu penso muito dessa forma na personalização, porque às vezes antigamente nós tínhamos um problema muito, muito grande, eu acredito, nas análises, que hoje isso já é mais organizado. As pessoas não tinham, antes, na época até em que eu estudava, né, um pouco tempo atrás, tá? Não é muito tempo não. As pessoas tinham um problema de ir fazer, por exemplo, um teste de glicemia, e aí aquele teste de glicemia chegava lá 98, né? 98 miligramas por decilitro. Então chegava lá 98. Ok, o paciente não tem diabetes. Mas hoje em dia, por exemplo, a gente sempre faz uma hemoglobina glicada, né? Ali em conjunto, para ver também o histórico do paciente, porque ela consegue fazer um monitoramento maior. Pra gente, olha, hoje está bom, mas você, deu uns passos errados aí, é bom a gente organizar isso. Então, essa personalização, esse tratamento de forma diferente, e acontece dentro do laboratório e também no balcão de farmácia, é quem faz toda a diferença hoje nas profissões, né? Então, é dessa forma que a gente precisa ver, que os nossos alunos estão vendo e que nós vamos continuar ofertando esse tipo de atendimento e esse tipo de aprendizado também, que vai fazer toda a diferença, tanto para o curso de biomedicina quanto para o curso de farmácia também. E ainda tem aquele desafio, no caso mais para vocês, de entender receitas né, prescrições. Sim, exato. A gente fala, é uma máxima na profissão. O farmacêutico não é um entregador de caixinha. Não. Senão,
por que nós estaríamos naquele ambiente? Não precisaria, não é verdade? Então, dispensar é um ato do farmacêutico, e dispensação não é meramente uma entrega, é uma análise daquele documento, aquela receita, é um documento valiosíssimo. Se os médicos soubessem disso, todos faziam caligrafia. Caligrafia, perfeito. Uma campanha agora. Porque a gente analisa aquela prescrição, identifique possíveis inconformidades, inclusive é um direito nosso entrar em contato com o profissional prescritor para dirimir quaisquer dúvidas, né, em relação àquele documento, para que a gente possa dispensar o medicamento correto para aquele paciente, no contexto correto. Então, esse caminho que aparenta, né, ser muito simples, ele é extremamente complexo, e os erros, alguns dos erros mais graves que a gente consegue destacar, né, no atendimento clínico, vem daí. De uma anamnese equivocada, de uma análise de receita também equivocada, e aí o medicamento chega errado naquela pessoa, de alguma forma. E quando a gente tem um produto como esse, tão impactante na saúde, chegando no indivíduo de maneira equivocada, o pior dos cenários é o óbito, né? E é totalmente possível de acontecer. Então, é um produto que eu costumo falar, é uma arma química valiosíssima, muito poderosa, quando muito bem usada também. Então, se não houver essa utilização racional, correta, né, dos medicamentos, as consequências podem ser muito drásticas, devastadoras, é verdade. Inclusive. E eu coloco até um adendo, né? Vamos dizer assim, que eu aprendi isso com o pessoal de direito, um adendo. Maravilha. Eu coloco até um adendo que a gente falou sobre essa questão da receita, né? E também eu trago isso para as requisições de exames também. Perfeito. Porque quando eu falo assim, se os médicos soubessem, todos eles fariam caligrafia. Inclusive, deixar até aqui os meus parabéns ao curso de medicina aqui do Unifip, porque hoje nós somos fortes também, né, na medicina, e onde a gente chega sempre tem um aluno que está no internato, né, que chama. Residente. E hoje a gente vê isso, porque da mesma forma que uma receita ela pode chegar dessa forma, com a caligrafia terrível, a gente recebe muita requisição também, com caligrafias, assim, que a gente precisa lembrar ele para detectar. E é importante, e eu sinto isso também no curso de medicina aqui, porque quando a gente chega, realmente, os médicos já têm uma caligrafia, né, muito diferente de se preocupar com isso, que é muito importante. Ajuda o paciente, que é leigo, muitas vezes não sabe fazer a leitura de um medicamento, ajuda a farmácia quando o paciente chega lá para buscar um medicamento, e ajuda o biomédico também, que precisa saber qual é o exame correto. Porque eu sempre digo, na saúde hoje, o índice de erro tem que ser 0. Isso. Infelizmente, nós não temos aí a possibilidade de errar, de ser humano, né? Então, a gente precisa entender, e para você entender a credibilidade que dá justamente essa conexão entre as áreas. Exatamente essa clareza no diagnóstico, essa clareza na requisição, na prescrição, isso está em torno de um bem maior que chama-se cuidado com o paciente, né? Cuidado com a pessoa. É isso. Exatamente. Não trabalhamos de forma isolada, por isso que estamos aqui juntos, falando sobre as nossas profissões e de que forma a gente pode trabalhar em parceria para melhorar a vida do outro. A ideia é essa. Estamos aqui, farmacêutico e biomédico, mas outros profissionais da saúde poderiam estar aqui tendo essa mesma conversa, e nesse diálogo, nessa construção, a gente estaria apontando diversas situações em que esse trabalho em equipe estaria convergindo para a melhoria da saúde do outro. Então, a ideia é essa, não é trabalhar sozinho, não é achar que só a gente consegue fazer determinada coisa, cada um trabalha dentro do seu âmbito, mas em parceria, em prol do bem maior que é da saúde da população. Até porque se não fosse assim, por exemplo, a gente, na biomedicina, nós temos uma área afim, por exemplo, com a radiologia, que é o diagnóstico por imagem. Então, se não fosse para trabalhar em conjunto, nós biomédicos não estaríamos estudando diagnóstico por imagem. Exato. Farmácia não estaria estudando análises clínicas. Nós não estaríamos estudando, por exemplo, cosmetologia. Isso. Então, assim, ela precisa se conversar. Exato. Isso tem que ser estimulado desde a graduação. Exato. Inclusive, a bandeira que a gente levanta com muito orgulho, né, uma das é essa, né, dos nossos estudantes entenderem que eles não vão viver em bolhas.
eles vão fazer o trabalho deles enquanto profissionais, sempre conversando com outros profissionais e pedindo ajuda, e indo atrás, e buscando informação, e tentando ver situações, cenários onde você tem uma melhora da saúde do paciente em decorrência daquela conversa que se teve com outros profissionais. Então, isso vem se perdendo muitas vezes, né, com o tempo, nas nossas individualidades e no foco das nossas particularidades, mas a gente não pode perder isso de vista, né, que esse trabalho em equipe, ele soma mesmo, né, não é conversa, não é só para enfeitar os nossos discursos, não, é porque na prática é assim que funciona. O ganho que o paciente tem no final das contas é porque um farmacêutico trabalhou junto com um biomédico, que trabalhou com um nutricionista, com um fisioterapeuta, com um médico, com um enfermeiro, com um psicólogo, com um terapeuta ocupacional, com um fonoaudiólogo, enfim. Qual é a primeira coisa, por exemplo, que o nutricionista pede antes de uma avaliação nutricional? Exames. Tem que ter, para saber como é que está a saúde do paciente e personalizar essa dieta. Então, olha só para você ver a importância que tem a conexão entre as áreas. Né? E eu sempre gosto de destacar que, por vezes, o nosso trabalho, como farmacêutico, por exemplo, como biomédico também, vai ser encaminhar o indivíduo para um outro profissional. Para mostrar que a gente não está aqui para ultrapassar uma linha muito tênue entre a minha área de atuação e a sua. Né? O indivíduo, muitas vezes, o paciente, ele não passou por uma avaliação nutricional, nunca foi no nutricionista, mas você vê, enquanto farmacêutico, enquanto biomédico, que aquela pessoa, ela precisa ter um plano alimentar, um acompanhamento, encaminha para um profissional que vai fazer todo esse acompanhamento. Então, às vezes, a nossa função também vai ser essa, fazer uma ponte, né? com um colega da área da saúde. Né? Então, é isso que a gente está aqui para mostrar que é possível fazer e que tem que ser feito. É interessante que eu estava lendo uma coisa... Deixa eu só dizer uma coisa rapidinho. Fica à vontade. Para o pessoal não se cansar, tá certo? Quem ficar até o final tem novidade pra gente contar boa, aqui. Boa. Nem eu sabia. Que aí o pessoal não se cansa, né? Todo mundo vai revigorar agora para saber qual é a novidade. Só o que eu estava lendo esses dias é que que é exatamente nessa linha. Às vezes você vai... contrata um personal trainer, por exemplo, aí começa a ser os treinos, mas ele diz, só o treino não resolve, você precisa de um nutricionista. Show. Aí o nutricionista diz, eu preciso dos exames. É isso. E a depender do perfil do paciente, não sei o quê, acho que você precisa de uma... Passa também pelo... Exatamente. Exato. E aí, daqui a pouco você está rodeado de profissionais e aí consegue aí o resultado que você quer. Me diga então... Agora eu quero saber... A novidade não, só no final. Não, no final. Mas eu quero saber áreas da biomedicina e áreas da farmácia que são inusitadas, digamos assim. O farmacêutico está ali também fazendo esse trabalho. O biomédico está também, né? Situações inusitadas que vocês possam... Olha, eu lembrei trazer. Aqui, inclusive é uma área que converge com a biomedicina também, alimentos. Exatamente. Você pode ter farmacêuticos e biomédicos em indústria de alimentos, fazendo uma análise de leite, controle de qualidade físico-química. Análise microbiológica. Microbiológica, um banco de leite numa maternidade, pode ter um profissional farmacêutico, por exemplo, coordenando aquele setor. Né, no congresso, no terceiro Copafá, que nós tivemos recentemente, né, nosso terceiro congresso paraibano de farmácia, trouxemos um farmacêutico perito, químico, Breno Moreira, policial civil. E a gente foi na rádio aqui, Rádio Universidade, e uma das perguntas foi essa, mas assim, se me dissesse que um farmacêutico pode ser policial civil e através do trabalho dele como farmacêutico dar esse retorno para a sociedade, eu não acreditaria. Então também é uma área considerada por alguns, né, inusitada talvez, porque é uma profissão que, apesar da gente ter aquele estereótipo, né, nas nossas profissões tem estereótipos, mas são profissões diversas, né? A gente tem muitas áreas de atuação, muitos setores onde a gente pode se inserir. Então, de pronto, eu lembrei logo da área de alimentos, que muitas vezes ela fica assim perdida. Pouca gente lembra que o farmacêutico pode se inserir numa indústria alimentícia, fazendo análise de alimento, detectando possíveis fraudes, análise de água também. Análise de água, perfeito. Análise de água também. Quantos biomédicos nós temos? Nós temos um egresso, eu só esqueci a cidade, onde hoje, por exemplo, ele é secretário de saúde. Então, às vezes, você coloca na cabeça que só, por exemplo, o enfermeiro vai conseguir ser um secretário de saúde do município. Perfeito. Nós temos um biomédico hoje, egresso da casa,
que é aqui pertinho, uma cidade, não sei se é Brejo do Cruz, alguma coisa do tipo aqui pertinho. É secretário de saúde do município. Então, são gestão, áreas... né? Gestão. No âmbito da saúde pública. E é tão bom quando a gente pode ver um farmacêutico, um biomédico sendo gestor na saúde pública. Exato. O olhar é diferente. O olhar é bem um olhar de diferente. gestor, mas é um profissional de saúde. Então, realmente, as condutas a serem tomadas vão ser diferentes. Então, são áreas em que a gente pode se inserir também. Fazer muita coisa. E a estética, Estética. que é uma área que muitas vezes a gente pensa que só o biomédico, por exemplo, Sim, pode fazer, sim. e outras áreas como a farmácia também pode ser farmacêuticos estéticos. Verdade. Desafios. Tem nessa relação entre biomédico e farmacêutico? Entre nós? Não. Entre nós que eu digo cursos, não. Não, entre mercado, né? Isso, entre as áreas de trabalho. Por exemplo, acho que o biomédico, e eu sei porque a gente conversou em outro podcast, não está na atenção primária. Isso. Né? O farmacêutico está inserido, O né? farmacêutico está. Que não deixa de ser, inclusive, uma área considerada inusitada para alguns, porque ainda se pergunta, você já viu um farmacêutico numa UBS? Exato. Ainda é cena rara, infelizmente. A gente está tentando mudar esse cenário e aqui no Unifip nós temos um programa de residência em atenção primária, residência multiprofissional, onde já temos farmacêuticos inseridos. Mas é uma área que a gente já está conquistando, mas extremamente desafiadora. Eu não esqueço nunca de uma fala de uma das residentes que eu pude acompanhar. Na época eu era tutora, né, dessas residentes, não sou mais, mas eu achei interessante a fala dela, quando ela sugeriu para a equipe multi um ambiente onde ela pudesse fazer consulta farmacêutica. E ninguém sabia que isso poderia ser feito. Consulta, calma, não faça isso, é errado, é proibido, não pode. Ela, não, gente, calma, é consulta farmacêutica, existe legislação para isso, a gente não está entrando no âmbito de nenhuma outra profissão, e em termos de acompanhamento farmacoterapêutico, por exemplo, de um paciente crônico. Mas ninguém conhecia essa legislação da equipe mesmo, multi. Imagine a população, né? Exato. Então, é muito desafiante ainda para a gente assumir esse protagonismo e se mostrar, né, para as pessoas o que é que faz o farmacêutico para além do balcão, né? Como a gente comentou logo no início. Dá para fazer muita coisa, dá para ser muito mais próximo do paciente, sobretudo nesse âmbito da atenção primária, maior gargalo da saúde, né? Eu Sim. acho, demanda altíssima, né? E a gente pode contribuir muito para isso. E assim, eu acredito que o biomédico, ele também tem essa ascensão dentro da atenção Concordo. primária, né? Nós já conversamos aqui em outros podcasts. Então, assim, a saúde, ela passa pelas mãos do biomédico. Nenhuma gestante vai para uma UBS, por exemplo, fazer um pré-natal sem levar os exames ali que o enfermeiro solicita. Perfeito. E esses exames, muitos deles são feitos por biomédicos. Então, o biomédico, ele tem sua ascensão dentro da atenção primária, né? Que é até um pedido, vamos dizer assim, um apelo, né? Que nós possamos também ter vagas para biomédicos nas residências, né? Porque é uma área que não deixa de conversar, né? De ser importante, e muitas vezes pode não estar numa UBS, mas num laboratório municipal, né? Dentro de uma UPA, e aí todos nós conseguimos fazer esse trabalho girar em torno da atenção primária, porque todo mundo vai precisar disso. E eu acho que você concorda comigo, Vinícius, que educação e saúde todos nós fazemos. Fazemos. No âmbito da atenção primária, isso é urgente, fazer educação. Imagina uma sala de espera com gestantes, né, esperando para fazer seu acompanhamento pré-natal, e biomédicos fazendo essa educação em saúde, farmacêuticos e outros profissionais em parceria. Então, a gente, de fato, se insere. Exato. E, por exemplo, o nosso curso ele tem 4 anos e meio aqui dentro do Unifip. Né? Nós temos um curso com 4 anos e meio, com uma estrutura sólida, uma base estrutural muito extraordinária. Nós passamos 4 anos e meio estudando interpretação de exames, não é só diagnóstico, porque a gente também tem que fazer o diagnóstico, laudar o diagnóstico, mas nós temos que saber interpretar aqueles exames também. Não que as outras áreas, por exemplo, elas não consigam interpretar exames, mas o biomédico ele passa 4 anos e meio aí aprendendo a interpretar exames. Então, o quanto importante é saber interpretar um exame, e as interpretações, elas são personalizadas. Cada paciente vai ter o seu exame, vai ter a sua anamnese individual, vai ter o seu laudo e a sua interpretação individual também, porque aí cada organismo ele vai funcionar de uma maneira diferente. Então, mostrando aqui que assim como farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos, os biomédicos também têm a sua ascensão dentro da atenção básica, da atenção primária. Acredito que essa
falta de vagas, por exemplo, em programas de residência se deve exatamente a isso, né? O fato do biomédico não estar inserido, né? Acho que precisa de uma legislação para isso. A exemplo de... Nós temos, por exemplo, vagas de residência para médicos veterinários dentro da atenção primária, né? Profissionais de educação física. Exatamente. Então, que já são reconhecidos como parte da equipe e, no caso, essa cobrança dos biomédicos também desse reconhecimento. Legislação acerca das nossas profissões é uma coisa importantíssima. Exatamente. Porque é o que vai nos dar ferramenta para brigar pelo nosso espaço. Então, de fato, precisa haver, sim, uma maior legislação, mais robusta, mais específica para profissões em particular, para que a gente possa buscar esse também, espaço. Né? Exato. Né? E aí, fazendo o gancho com o que Vinícius já falou, né, fica agora o meu apelo aos conselhos de cursos, conselhos federais, os regionais, que são os que respaldam as nossas profissões e têm esse papel de lutar, né, para que haja esse reconhecimento nesses campos em específico. Então, é uma forma da gente também conseguir mais espaço através de normativas, né, que nos insiram, né, nesse caso, no contexto da atenção primária. No contexto da atenção primária, exato. E para você que esperou? Eita! Para você que esperou até agora, pela novidade que vai ser anunciada, eu tô ansioso também. Vamos lá, qual é a novidade? Eu conto ou tu conta, Paulo? Deixa para você, meu querido. Gente, desde que eu assumi a coordenação, antes mesmo de ser coordenador do curso de biomedicina, eu já tinha um desejo no meu coração, e a professora Paula sabe muito bem disso, que era justamente de conseguir subir os degraus dessa parceria, que graças a Deus se consolidou e agora mais do que nunca. Então, para consolidar de vez, para firmar essa parceria e para institucionalizar essa parceria, nós conversamos, né, e decidimos que agora, no primeiro semestre de 2026, vai ser institucionalizado o primeiro simpósio de análises clínicas e cosmetologia do Unifip, uma parceria dos cursos de biomedicina e farmácia. Já tem data, Isso. 22 e 23 de abril, Isso. né? Pós-feriado, que aí todo mundo descansa e tem tempo para trabalhar, fazer tudo, já vem descansado. Vão ser 2 dias de imersão mesmo, com apresentação de trabalhos, minicursos, palestrantes renomados, porque os cursos de biomedicina e farmácia têm essa marca de trazer pessoas de nome, de peso, para abrilhantar os congressos, e aí não vai ser diferente com o simpósio. Então, 22 e 23 de abril, nosso primeiro simpósio de análises clínicas e cosmetologia do Unifip. Então... E primeira tentativa com sucesso de fazer essa parceria funcionar e vingar. Né? Uma alegria ter Vinícius do lado trabalhando, ele sabe disso, eu falo isso assim, olhando nos olhos dele. É muito recíproco. Porque ele é isso, ele quer fazer junto, ele quer trabalhar em equipe, ele quer mostrar que é possível, e esse também sempre foi um desejo do meu coração, né? Fazer mais coisas em parceria com a biomedicina, por que não? Uma vez que nós temos tantos pontos de convergência e estamos, de fato, tirando do papel muitas ideias. Muitas outras vão vir, né, Vinícius? Com certeza. Essa é porque essa, de fato, um grande evento, né? Mas outras ideias já estão no papel e vão ser conversadas e vão ser colocadas em prática, né? Eu aprendi no congresso, eu já tinha um conhecimento, mas aprendi na participação do terceiro Copafar, né? Eu fui e um dos palestrantes, né, falou da seguinte forma: não existe rivalidade entre as áreas, não existe rivalidade, por exemplo, entre as empresas. O que a gente precisa, de fato, é unir mesmo, é conectar, porque quando a gente consegue fortalecer o segmento, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Então, a gente vai fortalecer as análises é presente, né? É verdade, é realidade, é palpável, está nas nossas mãos, assim como a cosmetologia também conversa entre os dois cursos. Então vamos colocar agora em prática algo que já deveria existir, mas que agora vai ser consolidado, firmado e vai virar mais uma marca do Unifip. Coisa boa. Então já fica o convite, dias 22 e 23 de abril. Eu já olhei aqui, é depois de um feriadão gigante. Muito bom. Dá tempo de ficar em casa, organizar pôster, comunicação oral para apresentação de trabalhos, dá tempo de fazer tudo. Depois de um feriadão, primeiro simpósio de análises clínicas e cosmetologia aqui do Unifip.
E é com essa notícia que a gente encerra o nosso podcast de hoje. É rápido, né, Paulo? Não Fechamos com chave de ouro, não foi, Mivan? Oxe, foi bom aqui. Nem você sabia dessa novidade. Não, sabia não. Guardamos as 7 chaves. Então vamos fazer o seguinte, em breve, né? A gente já vai chegar com essas informações aqui pra gente lançar também no site do Unifip para que as pessoas Sim. possam buscar essas Sim. informações de inscrição e tudo. E lembrando que logo no início a gente vai trabalhar, né, professora? A gente vai trabalhar desde o início do ano mesmo, assim que a gente retornar das férias, Isso. para poder a gente já iniciar inscrição para as comissões, tudo muito bem Trabalho, organizado, tudo. Isso, com a marca participação Unifip. dos nossos discentes, a gente quer esse engajamento dos nossos alunos. Eles adoram participar dessas Adoram comissões. participar. E vai ser mais uma forma de misturar esse pessoal. Uma comissão Exatamente. com estudantes de farmácia, biomedicina. É só o começo. É isso, e vamos trabalhar essa interdisciplinaridade aí. Muito obrigado mais uma vez, Paula, muito obrigado. Eu que agradeço. Vinícius, obrigado a vocês que nos acompanharam aí. Vocês sabem que a nossa playlist de podcast é cheia de assunto, cheia de conteúdo, é só você acompanhar. Valeu, até a próxima. Obrigado. Até mais.